outros pontos sobre a obra do Cabral, porque realmente o centro da pesquisa dele, e ele deixa isso muito claro, né, nesse livro, que tem essas duas edições, né, com títulos diferentes. Então muitas vezes as pessoas pensam que são dois livros diferentes, mas na verdade é o mesmo livro, né. A primeira edição é publicada em 1960 pela Companhia Editora Nacional, de São Paulo, né? E a segunda edição é em 79, aqui em Florianópolis, pela Lunardelli, né? Mas é praticamente o mesmo, só mudou a orelha, né, do livro, porque o resto, inclusive as observações finais, e não houve uma nova introdução, né? A introdução é a mesma, né, da edição de 1960, mas ele mudou o título, né? Ele resolveu centrar o segundo título em Campanha do Contestado, né? Embora a maior parte dos estudos do livro mesmo seja sobre a trajetória do João Maria. E dá para ver, ao longo da obra mesmo, que é o resultado de muitos anos, muitas décadas de pesquisa. Ele trocou muita correspondência com pesquisadores do Rio Grande do Sul, do interior de Santa Catarina, da região de Lapa, de Curitiba, do Paraná, né, e de Sorocaba, né, inclusive com sacerdotes, com membros do Instituto Histórico Geográfico dessas regiões, né, com professores e também com a geração que pesquisou junto com o Cabral. Eu acho que essa é uma questão importante. Cabral, ele está pesquisando o contestado junto com vários outros assuntos de que ele tinha múltiplos interesses, né? Mas ele está pesquisando o contestado na mesma época que Maria Isaura Pereira de Queiroz, que Maurício Vinhas de Queiroz, né? E que um pouco antes deles, Brasil Gerson e Aljor Ávila da Luz também estavam publicando, né? Então ele dialoga com essa geração. Isso é importante. Ele, ao longo do trabalho, vai demonstrar determinadas escolhas, né, frente às polêmicas que existem sobre cada um desses personagens e sobre episódios da própria guerra, né, e ele vai se posicionar na medida das suas, né, preferências intelectuais, claro, né, e das influências pessoais, né, que ele teve com vários pesquisadores regionais, né. Eu acho que ele tem objetivos claros nessa obra, né, que é uma espécie de um ajuste de contas gerais, né, que ele quer fazer com vários pesquisadores daquele período. Ele é um grande leitor dos primeiros cronistas militares, que conhece todas as obras do Demerval Peixoto, do Assunção, Setembrino de Carvalho, Vieira da Rosa, todos aqueles militares que foram os primeiros a escrever sobre um conflito contestado, são muito bem conhecidos por Cabral, o que era raro ainda nos anos 50, né? Alguém ter um domínio tão grande da literatura sobre contestado, que já não era pequena naquele momento, né? Agora, ele vai, ao longo dos anos 50, polemizar bastante com outro autor catarinense, que é o Aljor Ávila da Luz, que, como ele, Cabral, também era médico, mas era médico da faculdade, era médico e advogado. O Aljor era médico e advogado, também como Cabral, né? E os dois disputaram uma cadeira na Faculdade de Direito e também disputaram dentro do Instituto Histórico Geográfico. Essa é uma história contada pelo professor Piazza, né? E a rivalidade entre os dois. E ao longo da obra do Cabral, né, ele está muito preocupado em levantar as razões sociais e as razões culturais mais profundas para explicar o movimento contestado e fazer uma crítica à visão extremamente calcada no discurso religioso, que era a visão do Aljor Ávila da Luz, né, naquele livro Os Fanáticos, né, a aberração dos caboclos de Santa Catarina, né, que o título até por si só já chocante, né? Foi publicado em 1952 pela imprensa oficial do Estado e republicado pela editora da UFSC nos anos 90, né,
95, 96. Então ele vai fazer uma crítica, né, também a essas visões mais focadas unicamente nos aspectos religiosos, né, vai fazer uma rediscussão, recuperar a discussão sobre a questão de limites entre Paraná e Santa Catarina, todo o texto da defesa que o conselheiro Mafra fez na disputa com o Paraná, ele recupera aquela argumentação, recupera a argumentação paranaense também, do Romário Martins e de outros pesquisadores paranaenses, monta um quadro bem complexo do que foi a questão de limites, uma questão secular, né? E aí realmente ele dá um grande número de espaços da obra para isso, né? Mas o foco dele vai ser em determinados elementos da atuação do monge, né? Que são principalmente a questão das águas, das árvores e dos pontos sagrados, né? O Cabral vai se usar muito, né, de algumas referências de antropólogos e de cientistas sociais em voga nos anos 50, né, ainda em voga nos anos 50, mas até anteriores, né, que é o caso do Franz Boas, Mircea Eliade, do Borisal Malinowski, né, embora ele não adote o sistema de nenhum deles por si só. O Cabral recorria a eles em determinados momentos, determinados pontos de argumentação, mas ele não adotava um sistema explicativo de qualquer um desses autores, né? Ele é muito próprio, né, em manter um estilo ensaísta, mais independente, né, e o que ele talvez julgasse mais adequado, né, ao tratamento dessa realidade. Na trajetória dos monges, né, o trabalho que ele faz realmente é importante, o Alexandre já pontuou isso, né, principalmente pela recuperação e pela identificação de que o monge da Lapa, o monge do Morro de Ipanema de Sorocaba e o monge do Campestre de Santa Maria, do Botucaraí de Rio Pardo, são o mesmo indivíduo. Isso não é um movimento pequeno, é realmente um passo muito grande, né, na identificação desses indícios, das descrições físicas, do problema da mão, né, das assinaturas do João Maria que existiam no documento de Santa Maria e no documento de Sorocaba, né. Então, o Cabral ele é muito atento a detalhes, né, ele e muito rigoroso, né, nessa pesquisa de identificação do primeiro João Maria. Bom, mas ele tem, na abordagem dele, ele vai inovar em alguns pontos, mas vai ainda manter, né, uma série de conceitos e de formulações sobre as populações rurais bastante tradicionais, que não eram já unanimidade nos anos 50. Né? Ou seja, principalmente se a gente for fazer um confronto entre o texto do Cabral e o texto do Maurício Vinhas de Queiroz, a gente vê uma diferença bastante grande, né, no tratamento e na forma de ouvir os depoentes que vêm das comunidades sertanejas, né. Então, assim, o Cabral ainda continua empregando a palavra fanático, coisa que a Maria Isaura já evita, né. Claro, ela teve... ela foi orientada por Roger Bastide, né? Roger Bastide, que trocava correspondência com Cabral também, não chegou a influenciar Cabral a esse nível, né, de assumir aquele conceito de messianismo muito baseado em Weber, né. Cabral não adota essa visão, continua chamando os sertanejos que aderiram ao movimento protestante como fanáticos. Às vezes ele usa fanáticos entre aspas, né, por se sentir já incomodado também com o uso dessa palavra. Mas normalmente ele emprega o termo fanático de forma muito naturalizada. Ele vai fazer uma crítica muito forte, né, à concepção lombrosianas e raciais. Ele cita o Lino Rodrigues, criticando o Lino Rodrigues, mas o alvo dele, dessa crítica, é ao Jor Ávila da Luz. Ele deixa isso claro em vários momentos. Embora não cite
especificamente o nome do autor, está lá na bibliografia no final. Mas ele diz assim, há gente que fala sobre as aberrações dos caboclos, que é o título do livro do autor, então claramente um recado para ele. Né? Mas Cabral mantém ainda uma definição bastante depauperada, né, das populações do interior. Né? O caboclo é chamado de ignorante, incivilizado, matuto, tosco e ingênuo. Né? Ou seja, a noção que, assim, nos estudos do contestado só vira mesmo, só muda com o Douglas Teixeira Monteiro, nos anos 70, né, quando o Douglas diz que a população rural tem que ser vista pelo que ela é e não pelo que ela não é. Ou seja, ela não é urbana, não é europeia, não é industrializada, não é alfabetizada. Quer dizer, a leitura de uma população pela sua negação, né, ela passa a ser abandonada a partir dos anos 70, mas Cabral ainda vive numa época onde é predominante no meio universitário, e mesmo entre aqueles, mesmo Maria Isaura, que adotava a nova conceituação weberiana de messianismo, como o messianismo também fazia parte de uma noção onde o messianismo tinha como ponto central uma anomia social, e que essa anomia era uma forma patológica de manifestação de uma irracionalidade, então não deixava de ser ainda uma forma um pouco mais educada de continuar chamando-os de fanáticos. Né? Porque o conceito ele é mais atualizado, mas a desqualificação da população rural e a sua vamos dizer assim, depauperização intelectual continua sendo defendida, né, pelos pesquisadores. Então não é uma questão só do Cabral, né, de toda uma geração. E ele tem uma relação epistolar com fontes e testemunhos. Né? Ou seja, as pessoas mandavam fontes por carta. Como isso? Transcreviam documentos. E ele chama a atenção disso. Né? Então, quando ele pede documentos para as pessoas, ele pede assim, me transcreva ipsis litteris, exatamente como está no original. Né? Então, ele tinha essa preocupação, né, de fazer com que o seu interlocutor não passasse um filtro sobre aquele documento, né, e que ele pudesse ter esse... É claro que a gente tem que imaginar as dificuldades de pesquisa naquela época, né, onde as condições de viagem, de transporte e até de reprodução, né, dos documentos eram muito mais difíceis do que hoje. Né? Mas o Cabral tinha essas preocupações técnicas e metodológicas. Né? Ao longo também da obra, ele vai dar curso, né, a uma série de elementos, né, que já eram questionados por alguns pesquisadores da época. O Cabral vai aceitar. Né? Aquele conhecido hoje, né, mais claramente hoje conhecido como documento falso, que é a proclamação da monarquia sul-brasileira, que é um documento atribuído a Manuel Alves de Assunção Rocha, um caboclo, líder de grande grupo familiar da região de Perdizes, no norte do município de Curitibanos, que aderiu ao movimento rebelde, mas morreu de velhice, logo no início. Né? E no segundo semestre de 1914, foi publicado, né, em jornal uma proclamação da monarquia sul-brasileira, atribuída à autoria a Manuel Alves de Assunção Rocha. Muitos, na época, não citaram o documento, né, dos comunistas militares, né, Demerval Peixoto cita, o José Otaviano Pinto Soares, que era um tenente que esteve na guerra e depois voltou 10 anos depois, continuou pesquisando, ele não acreditava nesse documento. Ele deixa isso muito claro no segundo livro dele sobre o contestado. Mas Cabral dá crédito a esse documento e faz uma análise dos pontos da monarquia brasileira, que era praticamente assim, uma adesão era uma reprodução do programa federalista. Falava em uma tributação mais leve, no parlamentarismo e em vários pontos que quem formulou o documento de fraude formulou muito bem formulado, porque muitos antigos federalistas tinham aderido ao movimento legal. Então, assim,
uma fraude muito bem feita, né? Não era uma fraude grosseira. Então, portanto, a fraude bem feita é difícil de ser descoberta. Mas em 1970, o filho do Gartner, que foi o comerciante que fez a fraude do documento, publicou no Blumenau Cadernos toda a história. Que o pai dele queria fazer uma brincadeira com o velho Assunção Rocha, que era amigo até do pai dele e tal. E fez assim como uma espécie de uma homenagem à morte do Assunção Rocha, que é a proclamação da monarquia brasileira. Só as pessoas muito próximas ao núcleo familiar sabiam disso. E quando o filho publica, então, a partir de 1970, as pessoas já sabem. Mas mesmo assim, vários livros, após 1970, continuam reproduzindo esse texto da monarquia sul-brasileira. Por quê? Porque ele foi citado por Cabral. Né? E pelo fato de ter sido citado por Cabral, dava uma autoridade intelectual, né, muito grande. Cabral também levanta a questão de terras. Né? É que ele passa por essa questão em 7 pontos do seu livro. Né? Ele não dedica nenhum capítulo específico para isso, mas ele chama a atenção que a expulsão dos moradores poceiros ao longo do Vale do Rio do Peixe foi um elemento fundamental para a desestabilização da região e o aumento da vida dos redutos, né? A identificação da migração das pessoas para os redutos, né? Apostando naquela tese dele das causas sociais, né? Sociais mais imediatas e culturais mais profundas para explicar o movimento contestado. Então, ele vai fazer até uma crítica formal a alguns aspectos da obra do Aljor, dizendo que não se trata da formulação de uma nova religião ou de uma dissidência religiosa e nem de uma heresia religiosa. Ele define tecnicamente o que é cada uma dessas questões, até usando do direito canônico, né? Usa disso para explicar que não é nada daquilo, mas que tem uma questão anterior, né, mais profunda. E a crítica ao Aljor, ele deixa claro bem no início, né, do trabalho, né? Ele diz assim: embora persista ainda com demasiada insistência a premissa do fanatismo religioso, tendo até recentemente surgido trabalhos que a ele correlacionam a sublevação, querendo apontá-la como resultante de aberrações e da religiosidade do sertanejo e responsabilizá-las pelos crimes então cometidos, entendemos que a tese é insustentável, desde que recuemos à observação, procurando identificar a procedência, a origem dos fios que tramaram a bandeira de luta, da qual se tem olhado apenas para a cruz que estampava e não para o tecido de que foi feito. Então, essa metáfora que ele faz entre a cruz e o tecido, né, é uma forma de dizer que ele não está se preocupando só com a superfície dos acontecimentos, embora ao longo do trabalho ele diga que existiu sim um fanatismo, né, mas que é preciso ir mais adiante. Então, ali na página 18 do livro ele diz: a campanha do contestado foi uma luta de marginais, de desajustados, portanto uma luta de fundo eminentemente social e que, por incompreendida no seu início, não teve o remédio imediato que teria evitado a sua continuação e os sacrifícios que determinou. Então, os remédios que ele acha que seriam necessários seriam aqueles mesmos remédios propostos pelo capitão Matos Costa na época da guerra, né? Que era necessário levar a luz para o sertão, a educação e levar também justiça, contra as injustiças. Então, é uma visão de que o sertanejo deveria ser civilizado, ser tirado da ignorância para não aderir à vida dos redutos. Mas não deixa de ser uma abordagem importante o reconhecimento, né, das razões sociais, né, do movimento. Uma outra questão que repercute muito na historiografia seguinte é a consolidação que Cabral dá para uma tese que já vem lá de Setembrino de Carvalho, o general Setembrino de Carvalho, que é uma espécie de um construto, de uma explicação que não corresponde às fontes, né? A ideia de que a turbulência, a rebeldia e a instabilidade do movimento contestado tem a sua raiz no deslocamento de um grande número de trabalhadores de fora, tá,
na região, de fora do estado. Seriam de 8 a 10 mil trabalhadores, vindos do Nordeste do Brasil, ou de prisões do Rio de Janeiro, da Bahia, de Pernambuco, né? Que esse pessoal, levado em massa, né, para a região do Vale do Rio do Peixe, teria construído a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande entre 1908 e 1910, e depois, atirados no sertão, acabaram aumentando, né, a efervescência do território e fornecendo cabeças e lideranças, né, para aquela fase do movimento que Cabral vai dizer que onde o bandoleirismo substituiu o fanatismo. Ele disse que teria uma fase que até Taquarussu seria o domínio do fanatismo, e pós Taquarussu e Caraguatá, e depois de Caraguatá, ou seja, o segundo semestre, a partir de maio de 1914, seria o domínio do banditismo, do bandoleirismo. E que a raiz disso estava nesse enxerto demográfico trazido de fora. O único grupo de fora numericamente expressivo, identificado na pesquisa da professora Márcia Esp, lá da Universidade de Pelotas, né, é um grupo de 1.300 imigrantes alemães, poloneses e ucranianos, que são contratados pela Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande para trabalhar também como turbeiros, né, e depois acabam adquirindo lotes de terra ao longo, né, das terras que a companhia recebeu como possessão. Então, não há a vinda de capoeiras afamados ou de oficinas, né, como aparece aqui no texto de Cabral, vocês podem ver, né? Ao longo desse texto ele não cita a fonte das informações, né? Mas nós sabemos que ele leu Setembrino, ele faz referências a Setembrino em vários momentos, né? E é a partir do documento de Setembrino que os outros autores começam a falar desse pessoal vindo de fora. Aqui o Cabral diz: recrutaram-se então trabalhadores necessários, ao que relatam testemunhos insuspeitos, né? A maior parte dessa gente foi conseguida nos centros populosos, onde a escória da sociedade, o rebotalho das ruas, malandros e criminosos, gente sem profissão e sem qualquer formação, egressos da justiça e fugitivos das cadeias, capoeiras afamados e fascínoras de toda espécie, de todas as procedências, foi o que a polícia, em suas batidas, recolheu e compulsoriamente deportou para contestar, mantendo-os sem possibilidade de fuga no mato para obrigá-los ao trabalho necessário. Calcula-se, talvez, com um certo exagero, em cerca de 10 mil homens a mobilização desse contingente humano nas margens do Rio do Peixe. Bom, por que esse documento foi citado por outros autores e não foi questionado? Porque não era estranha à prática brasileira, no início do século XIX, no século XX, o trabalho compulsório. E o trabalho compulsório de prisioneiro. Isso é verdade. Né? A gente sabe que na repressão à revolta da Chibata, vários marinheiros foram levados ao norte do Brasil e mas isso foi tudo documentado, com rastros e fontes. Né? Mas para cá não há essa documentação. Né? Inclusive porque a transferência de criminosos de um estado para outro, naquela época, pela legislação em vigor, dependia de processo de extradição, que deveria passar por 2 governadores. E isso não é documentado por causa do contestado. E todas as lideranças do contestado, de mais de 30 que eu consegui esquadrinhar as origens demográficas e o local de nascimento, só um era baiano, se chamava Vanuto Baiano. E o Vanuto Baiano chegou na região nos anos 90, de 1890, muito antes da construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande. Então ele não é alguém que foi trazido compulsoriamente à região para a construção da estrada de ferro. Então as lideranças, essas que são conhecidas, né, são nascidas na região. Né. Quando muitos são alguns do norte do Rio Grande do Sul e do sul do Paraná, mas portanto é da mesma região, né, praticamente. Então, o trabalho mais recente sobre isso, da professora Márcia Esp, deixa isso bem claro. Né. Mas a persistência, né, desse mito historiográfico, né, ele é muito forte pela própria autoridade do professor Cabral. A autoridade do professor Cabral ainda deu muita sobrevida, né, para essa noção. Outra questão é a influência
dos memorialistas da época sobre Cabral, na noção e na convicção que ele formou sobre a impostura de José Maria, o terceiro monge, como ele chama, né? Cabral diz que é o primeiro monge, que é o Agostinho, o segundo, o João Maria de Jesus, a foto aquela sentado de pé, e o terceiro, o José Maria, que é o que morre no combate do Irani. Então, para Cabral, o primeiro monge é realmente um homem íntegro e que tinha um ótimo relacionamento com o clero, tinha de fato, né? Enquanto que o segundo já era mais político, um pouco turbulento, próximo aos federalistas, né? E que estava já se aproveitando da fama do primeiro. E o terceiro era decididamente oportunista e mau caráter. Ele já desqualifica completamente o terceiro, que se apresentava como sendo um irmão de João Maria. Entre os seus depoentes, e há vários depoentes de Cabral, ele não prestou atenção num depoente importante de curitibanos, que é o Euclides Filipe. O Euclides Filipe é um pesquisador autodidata, é um topógrafo, trabalhou mais de 50 anos em topografia no Planalto, e ele anotava nas cadernetas de topografia as décimas que os caboclos reclamavam sobre a guerra contestada. Então ele levantou uma série de fontes assim. E ele forneceu material de pesquisa para o professor Cabral, como forneceu também para Vinhas de Queiroz, forneceu para o Douglas Teixeira Monteiro, e eu consegui falar também nos anos 90 com o Euclides. E o Euclides defendia claramente assim, que José Maria jamais se apresentou como irmão de João Maria. Em nenhum momento, das pessoas que conheceram diretamente José Maria, que tiveram esse trato, ele jamais se apresentou como irmão de João Maria. Aliás, ele se apresentava como curandeiro e não como penitente, como João Maria. Ele foi santificado depois da morte. Aí é um processo posterior, um processo de ressignificação da trajetória depois da morte do combate do Irani. Até então ele era só um curandeiro. E teria dito para os Fabrícios, a família dos Fabrícios das Neves, da região do Irani, que se irmanava aos princípios de João Maria. Disse isso numa festa. Ele se irmanava, mas se irmanar aos princípios não é, quer dizer, sou o irmão carnal. Então, isso foi usado, essa memória, porque a memória de José Maria é uma memória dividida, claramente dividida no Planalto. E o Cabral optou pela memória peluda de José Maria, a memória daqueles que desqualificavam José Maria, que era muito forte nos anos 50, forte inclusive entre os remanescentes dos redutos. Isso trazia problemas para a pesquisa mesmo, porque os sobreviventes dos redutos reproduziam a memória oficial também, por conta de uma série, por conta que primeiro tinham sido derrotados, que queriam explicar a sua vida dos redutos de outra forma, foram levados à força, diferentes situações. Só quem consegue, na mesma geração, dar uma visão diferente de José Maria é o professor Vinhas de Queiroz. O professor Vinhas de Queiroz foi um dos poucos que foi à região e conviveu muito tempo na região. Circulou, inclusive junto com o Euclides Filipe, ele entrevistou a Teodora, a Virgem Teodora, entrevistou o menino Deus, Joaquim, o Paulino Pereira, várias lideranças que ainda estavam vivas nos anos 50, tanto de um lado como do outro da guerra. Então o Vinhas de Queiroz teve melhores condições, não só pelo deslocamento físico dele na região, mas pela disponibilidade intelectual de ouvir os de baixo. Ele teve essa postura intelectual de ouvir os de baixo. E não foi tão influenciado por um político forte na região, na época, que tinha relações com o professor Cabral, que é o deputado Henrique Rupp Júnior, que foi advogado na época da guerra de várias lideranças rebeldes. O Henrique Rupp Júnior foi depois, mais tarde, deputado pela UDN. E pela UDN ele tinha essa proximidade também com o Cabral. E Henrique Rupp Júnior, ele até, em 1915 e 1916, os documentos dele
de habeas corpus para soltura de lideranças rebeldes são extremamente hábeis. Ele consegue a anistia para todo o grupo invasor da vila de Curitibanos, para a família do Conrado Grobe e para várias lideranças de Canoinhas, de Curitibanos e de Lages, que são soltas por intervenção do RUP. A tese dele era o seguinte, que o movimento rebelde foi um movimento político e, portanto, tratava-se de necessidade de habeas corpus e não de um crime comum que eles tinham praticado. Era um crime político. Né? Então, dessa tese ele conseguiu, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e no caso do grupo de Curitibanos, no Tribunal Superior Federal, no Rio de Janeiro, ele conseguiu a soltura desses réus. Né? Então, mas a visão de Ruff Júnior era a visão de crítica ao coronel Albuquerque de Curitibanos, né, que o Cabral vai absorver também, mas também de demonização da figura do José Maria, como sendo um aproveitador. E a visão de que os sertanejos eram manejados por indivíduos aproveitadores. Né. Vinhas de Queiroz não vai adotar essa noção. Mas Maria Isaura, que foi recebida aqui em Florianópolis por Cabral, vai também ser fortemente influenciada pelo professor Cabral, nessa visão de José Maria, como sendo um sujeito que se colocou como um embusteiro. A professora Maria Isaura, ela esteve aqui em Florianópolis só fazendo pesquisas em jornais e entrevista com o professor Cabral. Ela tinha a recomendação, né, também para ir ao Planalto, mas o professor Cabral disse que ela não deveria ir ao Planalto, porque era muito perigoso para uma menina nova, da idade dela, se meter numa região cheia de bandidos. É verdade, era um faroeste. Era um faroeste. 50, 60, era um faroeste. Bom, o pessoal em Curitibanos disse que até o ano passado não era essas questões. Então, a impostura de José Maria, né, é um ponto, assim, que coloca, né, assim, a obra do Cabral nesse contexto complexo dos anos 50 para 60 mesmo. Né? Ou seja, eles convivem, né, com antigas percepções do mundo sertanejo, do contestado, dá curso a alguns preconceitos e visões cristalizadas, mas ao mesmo tempo ele está atento, né, para camadas mais profundas que estão na origem desse movimento, né, questões sociais e questões culturais de maior parte. Vamos ficando por aqui. Queria fazer uma pergunta para cada uma para o Alexandre, sobre como não há registros aqui dessa grande peregrinação, né, do primeiro João Maria. Eu pergunto como é que bom, lá é mencionado em uma das documentos, né, que ele teria passado por toda a América Latina, enfim. E como é que é mencionado o Brasil ali, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, se aparece com relevância ou se é uma coisa, se o foco é a permanência dele lá. E pensando em pontos de vista e perspectivas diferentes, né, daqui e de lá. E para o Paulo, tu tinha comentado, Paulo, a questão do Estatuto das Águas, que o João Maria criaria em cada região que ele ia em torno de uma fonte, né? Queria que falasse um pouco sobre isso. Vou dizer para ele falar sobre isso. Essa história havia ou não havia muita gente trazida, não é? É que a gente tem que lembrar da história do Farquhar, né? E o que ele fez para construir essa estrada e depois a Madeira Mamoré. E morreu muita gente. Claro que lá tinha selva, mas aqui também era uma boa parte de uma floresta mais aberta, né? Que era da araucária, mas era uma araucária meia mista, né? Porque não era tão aberta assim, né? Porque a gente vê que a araucária dominava, mas tinha toda uma vegetação do céu mais baixo, que era mais intrincado,
e que isso devia também causar mortes e tudo mais. Nós temos, Alexandre, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, não sei se tu tem o conhecimento, a licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica, com alunos Guarani, Canguele e Choclen e Lacranon. Né? E a gente já vinha tratando sobre essa questão das águas e tudo, e agora nessa etapa, ou melhor, nesse semestre 2013-1, os tempos comunidades são etnomapeamentos. Podem ser trabalhados de diferentes formas. Mas alguns alunos da terra indígena Chapecó, sobretudo, levantaram, já não é de hoje, essas fontes sagradas que eles intitulam João Maria. Fontes de João Maria. E que são utilizadas hoje ainda pelos Cuyã, que são os benzedores, né, as benzedoras, os curadores. Né? Alguns falam em pajés, eu não sou muito a favor desse termo, mas de todo modo, sobre as águas, Paulo, porque ontem nós tivemos nesse mesmo auditório a apresentação dos alunos da Terminalidade de Linguagens, apresentando já seu esboço dos trabalhos Tempo-Comunidade, né, que serão apresentados já na sua finalização em janeiro, que nós teremos uma etapa em janeiro. E aí 2 alunos versam da terra indígena Chapecó, mais especificamente da aldeia Pinhalzinho, versam novamente sobre as águas. Né? Então, surge aí essa questão fortalecida, inclusive indo aos mais velhos. Né? Então, um falava de sua tia, já idosa, e outra aluna falava de sua avó, de seu avô, enfim. Mas como isso tem vigor, não é? Da importância também, como eu dizia, dessas águas para várias pessoas, inclusive no Dia dos Mortos, enfim. Né? Então, gostaria demais, e ambos, eu falo, Paulo, porque você levantou, não é, as águas, as árvores e os próprios pontos sagrados, né? Mas eu coloco isso para a gente pensar em conjunto, solicito, pela grandeza que tem isso, né? Pela importância, e mais, pela denúncia que os Canguele estão fazendo da devastação quanto a esses recursos. E eles dizem, já havia bem mais fontes, hoje em dia são poucas. Como manter, né? Como preservar essas fontes? Então, isso se chamam várias João Maria. Tem um estudo do Roberto Foucault, que é um antropólogo que mora no Canadá, e ele trabalha com os Kaingang, talvez você conheça. E ele faz referência a aparições de João Maria entre os grupos indígenas, principalmente entre os Kaingang, mas já incorporados numa cosmologia mais xamânica. Então, ele aparece com onças, ele aparece na forma de onça, né, transmutado, na forma de cachorro, aparece com cachorros, 2 cachorros, 3 cachorros, depois ele próprio transmutado em cachorro. São as transformações indígenas, né? Então é interessante que, como essa circulação do mito, né, ele é uma circulação que acaba transcendendo, inclusive, fronteiras culturais e sendo reapropriado e relido, né? Na América, nas 3 Américas, ele chegou, na verdade ele passou 31 anos. Chegou na Venezuela, em Caracas, em 1838. 5 de junho de 38. E aí morreu em 69, então são 31 anos. Como eremita, na Europa anterior, então, são 49 anos como eremita. Né? Na Europa ele já estava se ensaiando uma vida peregrina. Então, 49 no total, 31 na América, nas 3 Américas. Né? Como ele aparece, como ele retrata as memórias, nos manuscritos dele sobre o Brasil, ele retrata a passagem dele pela Amazônia, pelo rio Amazonas. Ele faz uma travessia, mas é uma travessia longa, a gente sabe, só que resumido em 3 linhas, muito curto. Ele fala sobre a passagem dele, a audiência que ele teve com o imperador, Dom Pedro II, que tratou ele muito bem, foi recebido pelo Dom Pedro II, e ele fala o episódio das Águas Santas no Campestre Santa Maria, que foi o evento
ali em 1846 a 1848, lá no interior do Rio Grande do Sul, que foi o evento que retirou ele do anonimato e alçou ele para o estrelato, vamos dizer assim. Os holofotes do Império centraram nele a partir das Águas Santas do Campestre. Antes disso não tem, apesar de ter documentos sobre João Maria de Agostini, né, antes de 48, nenhum dele o liga a esse evento das Águas Santas, lá no Rio Grande do Sul, que ele parou lá e as pessoas acreditaram que ele teria tornado aquela fonte de água milagrosa, e a partir daqueles milagres, então ele alcançou a fama que fez com que investigações partissem do ministro, de médicos, de padres, governadores de província, enfim. Ele alcançou a celebridade, alcançou o status de celebridade em função desses milagres que as pessoas atribuíam a ele. O dom de tornar as águas de uma fonte milagrosa. Então, então ele retrata isso nos manuscritos. Lá, os manuscritos escritos lá nos Estados Unidos, a partir de 63, eu acredito. Em 69 ele falece, e aqueles manuscritos são encontrados junto dele, do corpo, junto com as fotos. Então ele fala sobre esse episódio no Campestre de Santa Maria, que as pessoas ignorantes acreditavam que ele teria tornado as águas milagrosas, quando na verdade as águas tinham princípios medicinais. Ele fala assim, princípios medicinais, que com aquelas águas curavam algumas doenças de pele, afecções de pele. E a ignorância das pessoas atribuíam a ele então esse dom. E ele teve que escapar da região pelas constantes honrarias a ele dirigidas. E é verdade isso, que a repercussão foi tão grande que ele teve que... Enfim, ele foi preso, foi detido, veio aqui para a Ilha do Arvoredo, saiu do Rio Grande do Sul, veio para a Ilha do Arvoredo. Isso está tudo documentado aqui no Arquivo Público de Santa Catarina, no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Sabe? Teve um encontro com o padre Arcipreste Paiva, Joaquim Gomes de Oliveira e Paiva, que foi entrevistar um monge na Ilha do Arvoredo. Isso tudo está documentado. Também tem a documentação, além das fotografias e dos manuscritos, é só isso que fala do Brasil. São 3 menções: o Rio Amazonas, o encontro com Dom Pedro e as Águas Santas do Campestre. E além das fotografias e dos manuscritos, tem os passaportes e as cartas de recomendação, que também ele colecionava esses passaportes e cartas de recomendação, foram encontrados juntos do corpo dele quando ele morreu, faleceu. Então, essas cartas e passaportes eram importantes para ele circular pela América Latina, de uma província para outra, de um país para outro. Isso tudo ele conservava. Conservou a maior parte. Então, é a partir dessas cartas e passaportes que foi possível mapear também essa trajetória que eu mostrei para vocês pela América Latina, né? Não só no Brasil. Então, isso tudo está no Novo México, né? Assim, disperso em arquivos separados, né? Arquivos separados, não está só num único arquivo. Então são essas documentações que tem sobre o Agostinho, que é possível construir essa trajetória dele, além das fontes encontradas no Brasil. Sobre os frades capuchinhos, o Agostinho não era ordenado, ele era simples eremita. Ele não era padre, nem monge, nada nesse sentido. Tá? Ele era só um eremita que fez votos simples de castidade e pobreza. Aí pode ser leigo. Então, como leigo, ele fez toda essa odisseia pela América. Sobre os frades capuchinhos, tem um trabalho da professora Marta Amoroso, da USP, que ela fala sobre os capuchinhos do século XIX. E, enfim, ela elenca uma série de fontes ali, né? Arquivo da Custódia, no Rio de Janeiro, que é o arquivo dos frades capuchinhos. Deixa eu ver, fora isso, o arquivo do Itamaraty, no Rio de Janeiro, também guarda alguma coisa sobre os frades. O Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, que também guarda muita documentação dos frades capuchinhos, escrevendo sobre suas missões aqui no Planalto Meridional, que se estende de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, pouco do Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Mato Grosso, na época era Mato Grosso, né? Não existia do Sul. Então, o Arquivo da Custódia, Arquivo Nacional, é onde concentra a maior parte dessa documentação sobre os capuchinhos. Mas também existe o Arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro e o Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo.
também tem documentação sobre os capuchinhos. E em 1870, uma fonte muito interessante, escrita por um padre jesuíta, que se chama João Maria Cibel. Eu acho que tem, é um padre jesuíta missionário que morreu em Canoinhas, se eu não me engano, no início do século XX. E ele estava fazendo missão religiosa em 1870, em todo o Planalto Catarinense, Lages, Campos Novos, Curitibanos, enfim. 1870, é um documento que eu quase não usei na minha tese. E ele não fala em nenhum momento de João Maria de Agostinho, que ali existe uma forte crença em João Maria, não. Ele fala, sim, das antigas missões jesuíticas, de cruzes erguidas pelos antigos padres jesuítas, que estavam lá abandonadas, atiradas, que talvez não fossem dos antigos jesuítas, e sim do João Maria de Agostinho. Mas ele acredita que então ele circula pelo Planalto Catarinense e não fala do João Maria de Agostinho. Isso é uma questão interessante de se levantar. Também é uma fonte boa que está no arquivo da Cúria do Rio de Janeiro. Ou ele está negando a presença do Agostinho, pode ser isso. Agora eu captei, ele pode estar negando a presença do Agostinho. Pode ser isso. Mas é interessante que ele viaja pelo interior e ele não relata isso no diário dele. A presença de um eremita, sabe, de um monge. Não, ele relembra os antigos jesuítas. Deixa eu ver se tinha mais alguma pergunta. Não. O Estatuto d'Água, né, Paulo? A gente pode discutir isso, né? As águas santas. Eu acho que as águas são santas para vários povos e civilizações, de diferentes culturas, diferentes épocas, diferentes territórios. Aí, como é que os coroados na época associaram então fontes de água com o Monte João Maria? Pô, isso aí começa, segundo a minha pesquisa, começa com a questão das águas santas do Campestre, que as águas já eram santas. Na década de 30 e 40, existiam estudos financiados pelo Império Brasileiro, principalmente na década de 40, para avaliar se essas águas eram realmente medicinais. Águas medicinais que o povo atribuía princípios milagrosos. Aí então o Império enviava especialistas, inclusive aqui para Santo Amaro de Imperatriz, né, as águas de Cubatão, que falavam na época, Santo Amaro de Imperatriz, águas termais? Não, termais, né? Santo Amaro. Na década de 30 já havia estudos para ver se essas águas eram medicinais, que o povo atribuía princípios miríficos, né, milagres. Então o Império mandava especialistas. Como é que foi associado então o nome? Então, não só aqui em Santa Catarina, mas no Rio Grande do Sul, em Goiás, no Rio, em vários locais do Império Brasileiro, do território imperial. Sendo o monge um santo, né, ele era santo antes do episódio do Campestre. Essa questão da santidade de um indivíduo, né, essa santidade, ele era santo por se impor uma peregrinação do tamanho que ele estava se impondo. Vindo de outro país da Itália, para um território inóspito, fazer missão religiosa, vivia pobremente. São 6 horas, hein? Acho que é um pouco adiantado. Então, ele não precisava de milagres para ser chamado de santo, o Agostinho, né? Porque ele era pobre, peregrinava por um país, por um território diferente. Ele já era santo. Então ele passou pelo Campestre, lá em Santa Maria, e as pessoas acreditavam que ele tinha tornado aquelas águas santas. Então a partir disso, porque ele se usava das águas para beber, para curar seus próprios feridos, enfim. Então a partir desse episódio, que se passou a se vincular no sul do Brasil, a ideia é que o monge João Maria tinha passado por aqui, tinha bebido e tinha tornado essa fonte de água santa milagrosa. Então tem essa associação, né? Fora disso, eu não saberia te explicar, não poderia te dar outra explicação. Esse episódio é emblemático. A partir desse episódio das Águas Santas, enfim, todo lugar que ele parava, as águas viraram santas porque ele tocou na água. Então, a partir disso se desenvolveu, né, uma série de lendas e mitos, né, sobre isso. Sobre os estatutos da água, acho que é um documento importante, né? O Estatuto da Água.
O Estatuto da Água? O Estatuto do Campestre. Ah, É. tá. Sim. O Estatuto, onde o João Ele deixou Maria um documento. deixou, pelo menos em 3 locais onde ele passou, né? Foi no Campestre, em Santa Maria, em San Javier, San Javier. Missões, Na e, lá Argentina. e no México No também, né? México. Ele organizou entre membros da comunidade uma espécie de diretoria eleita pelas pessoas da própria comunidade para cuidar desses territórios, das águas e das vias crucis que estavam na entrada dessas águas, né? Então era um tipo de uma organização que completamente informal, feita na hora, mas que ele dava uma formalidade escrevendo isso no estatuto, né? Foi uma das causas da expulsão dele pelo general Soares de Andréa no Rio Grande do Sul, né? Que é o presidente da província, que além de tudo suspeitava que João Maria fosse um espião de Rosas, né? Isso está na tese do Alexandre. O Manuel Rosas. De Buenos Aires, governador de Buenos Aires, né, que estava em conflito aberto com o Império, que logo depois desencadeou a guerra, né? Mas boa parte dessa documentação que o Alexandre teve acesso foi o dossiê montado pelo ministro da Justiça, Eusébio de Queiroz Matoso, né? Um dossiê sobre o João Maria, com opiniões, né, do Arcipreste Paz, aqui de Santa Catarina, de vários comerciantes de Buenos Aires que conheceram a passagem de João Maria por lá, né? E de outras pessoas que conheceram João Maria no Rio Grande do Sul, que era o famoso monge das águas do Rio Grande. Né? João Maria era do Rio Grande, antes de chegar em Santa Catarina. Né? Então, assim, eu acho que só queria pontuar aqui outros pesquisadores que têm trabalhado sobre essa questão, né? Ou seja, o professor José Fraga Fachel, do Rio Grande do Sul, trabalhou com todo esse episódio do Campestre, né, Santa Maria, e também com o culto a João Maria no Morro do Botucaraí, hoje o município de Candelária, mas que na época pertencia a Rio Pardo, no centro do Rio Grande do Sul, né? Inclusive, na época, o presidente da província passou uma lei provincial para fazer análise química na água do Campestre, né? A ciência contra o fanatismo. Essa era a tese do Soares André. Os professores Flávio Vick, da UEL, né, da Universidade de Londrina, e Lúcio Tadeu Mota, da UEM, né, eles têm estudado várias apropriações de João Maria pelos coroados. Os historiadores chamam de coroados, né? Os antropólogos chamam de caingantes, né? São o mesmo grupo. Aqui no século XIX, a documentação aparece como coroados, né? Assim, é raro, caingangue é mais usado no século XX mesmo, né? E a professora Tânia Welter, da Universidade Federal da Fronteira Sul, ela tem um bom levantamento das apropriações atuais de João Maria, né? Em diferentes comunidades. Realmente, João Maria, né, ele é cultuado por comunidades quilombolas, mafusos, devotos até de outras igrejas protestantes, como batistas, consideram João Maria não como um santo, como São João Maria, mas como um profeta. Chama o profeta João Maria. Então, até ele extrapola o catolicismo, né, e é apropriado por outros cultos, né? E há até um estudo sobre a comunidade aqui do Morro do Horácio, né, do mestrando da história, uma dissertação de 2003, do Roberto Jankowski, sobre uma fonte d'água que tem aqui no Morro do Horácio, que também é uma água santa, onde praticam um batizado conforme era praticado por João Maria. São devotos de João Maria aqui atrás do Morro da Penitenciária, né? Então, uma comunidade que que ela vem de Laje, de São José do Cerrito, de curitibanos, né? Que começou a se formar até por parentes de prisioneiros que ficavam ali no morro, né? Que são também um enxerto dessa comunidade do Planalto aqui na ilha, né? Então, sobre a questão dos turbeiros da Estrada de Ferro, a tese da Márcia Espig é muito cuidadosa, e também da Brasil Railway, né, que tinha como centro da construção do ramal Marcelino Ramos até a União da Vitória. O centro da construção da direção do Estrada de Ferro estava em Ponta Grossa, no Paraná.
Então a imprensa de Ponta Grossa e a municipalidade e as autoridades que por lá circulavam documentavam vários dos incidentes da construção da estrada de ferro. Isso foi houve muitas mortes mesmo também, né? Porque um trecho de mais de 300 quilômetros de estrada de ferro foi construído em 2 anos. Isso até, né, para os tempos de hoje, né, seria uma obra realmente 101 para mais de 15 anos. acelerada. É a 101 para quanto tempo? Então, né, os nossos blocos novos do CFH não vão levar esse tempo. Então, a gente realmente nota, né, que há uma intensificação dos trabalhos, principalmente que a ferrovia normalmente ela era construída em 4 fases. E uma primeira fase que era de topografia e projeto. É um número muito pequeno de pessoas que, com os engenheiros e topógrafos, estavam fazendo o traçado, né, e a escolha dos locais. A segunda fase era que dava maior mão de obra, que é o deslocamento de morros, a abertura de túneis, o aterro de outras áreas, o deslocamento de grande quantidade de material, que era realmente, que empregava muitos turmeiros. Esses turmeiros eram subcontratados com comerciantes e fazendeiros locais. Então, portanto, eles não estavam na folha de pagamento da Lambda, nem da Brasil Rail, né? Esses turmeiros, que quem organizava essa construção era um engenheiro italiano contratado pela Brasil, pelo Farquhar, o Achilles Stengel, né? E através da direção do Achilles é que ele dividia em lotes e sublotes onde fazendeiros, pequenos comerciantes e chefes políticos locais colocavam seus agregados, seus peões e a sua gente, né, como se dizia na época, como turmeiros. Então, e é em torno de um incidente do trem pagador, do Zeca Vacariano, que se cria o mito da turbulência dos turmeiros. Isso é bastante estudado também, que é um incidente que acontece em 1910 com o assalto ao trem pagador, que é citado no relatório de Setembrino de Carvalho. Mas só que Setembrino de Carvalho está considerando Zeca Vacariano um rebelde. Só que Zeca Vacariano era um fazendeiro da região, peludo, né? Apoiou os grandes fazendeiros contra os rebeldes. E até na época da guerra ele não estava vivendo ali, estava vivendo na Argentina, porque ele era procurado pela polícia para assaltar o trem pagador. Mas ele era ligado ao grupo de Cleto Silva, de União da Vitória, e de vários outros políticos que queriam criar o Estado das Missões, se permanecesse a derrota paranaense na questão dos limites. E aí ele entrava em conflito com o pessoal de Curitiba, que também não queria a criação desse novo Estado, né? Então, assim, mas o trabalho da Márcia é muito cuidadoso no exame das fontes e da origem social e da origem geográfica dos turmeiros, né? Os trabalhadores que vinham dos outros estados eram um grupo muito pequeno, que eram aqueles que vinham para assentar os dormentes e os trilhos. Esse é um grupo muito pequeno, numericamente, de trabalhadores. A maior parte da massa de trabalhadores era necessária no deslocamento nas fases anteriores, né, que é o deslocamento e a abertura de túneis, que foram até poucos abertos, né, porque a estrada era muito serpenteada, né, não tinha muitas obras de arte, como diziam os engenheiros, né. Então, assim, é claro que a documentação de prisioneiros no sertão não seria tão rigorosa assim, né, mas a presença social de um grupo de milhares de nordestinos não passaria em silêncio nas fontes. Isso está claro. Então se vê cada vez mais os turmeiros que aparecem em brigas, em turbulências, em assaltos, né, são pessoas da região ou são alguns imigrantes que são chamados pela Brasil Rail. Então a pesquisa de fontes não tem levado aos nordestinos. E também não tão numerosos. São numerosos, mas não são, são numerosos e se considerava até que no ano de 1909, que foi o ano de máximo trabalho, perto de 7 mil estariam trabalhando mesmo, não 10 mil, mas perto de 7 mil teriam trabalhando naquele ano de 1909, o que é um grande número de pessoas para uma região de 300 quilômetros. Né? Sim, é um número bem grande.
Mas são assuntos, né, que não tem fim. Ainda bem, ainda bem. Legal, gente. Obrigada. Então,